aplicativos e Microsoft Power BI. No ERP Proteus, oferecemos serviços de consultoria de processos, suporte, implantação, treinamento, customizações e integrações. Nós também cuidamos da infraestrutura do seu ERP e realizamos o controle de versionamento de fontes. Nossos serviços de web contemplam desenvolvimento de websites, aplicações web, desenvolvimento de softwares, aplicativos, além de aprimorar funcionalidades já existentes em seus sistemas, corrigir bugs e erros, e realizar melhorias para a evolução contínua de seus softwares ou aplicações. Através do Microsoft Power BI, criamos visões únicas de seus dados, totalmente interativas e atualizadas conforme a fonte de dados é alimentada. Os recursos de Business Intelligence nos permite criar dashboards conforme a sua preferência, trazendo maior credibilidade e transparência às informações. Para oferecer sempre o melhor, estamos muito atentos às novidades e tendências do mercado, além de utilizarmos metodologias que nos garantem maior qualidade e segurança na entrega. Para que tudo isso seja possível, contamos com a melhor e mais qualificada equipe do mercado. Você conhece a Arpia Consultoria? Nós somos uma empresa especializada no ERP Proteus, desenvolvimento web, aplicativos e Microsoft Power BI. No ERP Proteus, oferecemos serviços de consultoria de processos, suporte, implantação, treinamento, customizações e integrações. Nós também cuidamos da infraestrutura do seu ERP e realizamos o controle de versionamento de fontes. Nossos serviços de web contemplam desenvolvimento de websites, aplicações web, desenvolvimento de softwares, aplicativos, além de aprimorar funcionalidades já existentes em seus sistemas, corrigir bugs e erros, e realizar melhorias para a evolução contínua de seus softwares ou aplicações. Através do Microsoft Power BI, criamos visões únicas de seus dados, totalmente interativas e atualizadas conforme a fonte de dados é alimentada. Os recursos de Business Intelligence nos permite criar dashboards conforme a sua preferência, trazendo maior credibilidade e transparência às informações. Para oferecer sempre o melhor, estamos muito atentos às novidades e tendências do mercado, além de utilizarmos metodologias que nos garantem maior qualidade e segurança na entrega. Para que tudo isso seja possível, contamos com a melhor e mais qualificada equipe do mercado. Você conhece a Arpia Consultoria? Nós somos uma empresa especializada no ERP Proteus, desenvolvimento web, aplicativos e Microsoft Power BI. No ERP Proteus, oferecemos serviços de consultoria de processos, suporte, implantação, treinamento, customizações e integrações. Nós também cuidamos da infraestrutura do seu ERP e realizamos o controle de versionamento de fontes. Nossos serviços de web contemplam desenvolvimento de websites, aplicações web, desenvolvimento de softwares, aplicativos, além de aprimorar funcionalidades já existentes em seus sistemas, corrigir bugs e erros, e realizar melhorias para a evolução contínua de seus softwares ou aplicações. Através do Microsoft Power BI, criamos visões únicas de seus dados, totalmente interativas e atualizadas conforme a fonte de dados é alimentada. Os recursos de Business Intelligence nos permite criar dashboards conforme a sua preferência,
trazendo maior credibilidade e transparência às informações. Para oferecer sempre o melhor, estamos muito atentos às novidades e tendências do mercado, além de utilizarmos metodologias que nos garantem maior qualidade e segurança na entrega. Para que tudo isso seja possível, contamos com a melhor e mais qualificada equipe do mercado. Você conhece a Arpia Consultoria? Nós somos uma empresa especializada no ERP Proteus, desenvolvimento web, aplicativos e Microsoft Power BI. No ERP Proteus, oferecemos serviços de consultoria de processos, suporte, implantação, treinamento, customizações e integrações. Nós também cuidamos da infraestrutura do seu ERP e realizamos o controle de versionamento de fontes. Nossos serviços de web contemplam desenvolvimento de websites, aplicações web, desenvolvimento de softwares, aplicativos. Além de aprimorar funcionalidades já existentes em seus sistemas, corrigir bugs e erros, e realizar melhorias para a evolução contínua de seus softwares ou aplicações. Através do Microsoft Power BI, criamos visões únicas de seus dados, totalmente interativas e atualizadas conforme a fonte de dados é alimentada. Os recursos de Business Intelligence nos permite criar dashboards conforme a sua preferência, trazendo maior credibilidade e transparência às informações. Para oferecer sempre o melhor, estamos muito atentos às novidades e tendências do mercado, além de utilizarmos metodologias que nos garantem maior qualidade e segurança na entrega. Para que tudo isso seja possível, contamos com a melhor e mais qualificada equipe do mercado. Você conhece a Arpia Consultoria? Nós somos uma empresa especializada no ERP Proteus, desenvolvimento web, aplicativos e Microsoft Power BI. No ERP Proteus, oferecemos serviços de consultoria de processos, suporte, implantação, treinamento, customizações e integrações. Nós também cuidamos da infraestrutura do seu ERP e realizamos o controle de versionamento de fontes. Nossos serviços de web contemplam desenvolvimento de websites, aplicações web, desenvolvimento de softwares, aplicativos. Além de aprimorar funcionalidades já existentes em seus sistemas, corrigir bugs e erros, e realizar melhorias para a evolução contínua de seus softwares ou aplicações. Através do Microsoft Power BI, criamos visões únicas de seus dados, totalmente interativas e atualizadas conforme a fonte de dados é alimentada. Os recursos de Business Intelligence nos permite criar dashboards conforme a sua preferência, trazendo maior credibilidade e transparência às informações. Para oferecer sempre o melhor, estamos muito atentos às novidades e tendências do mercado, além de utilizarmos metodologias que nos garantem maior qualidade e segurança na entrega. Para que tudo isso seja possível, contamos com a melhor e mais qualificada equipe do mercado. Prezados participantes, informamos que seu nome ou endereço de e-mail poderá ser visualizado pelos demais participantes do Technology Talk, e tendo em vista que esta sessão será gravada, tais dados poderão estar disponíveis para outros
A opção de permanecer nesta sessão será considerada como uma ação positiva de consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais. Agradecemos a participação. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento do Technology Talk. Agradecemos muito a presença de todos, especialmente neste evento, né? Porque na semana passada, que seria o dia original do evento, a gente teve um problema com a transmissão, porque o Luiz Paulo, que é nosso coordenador de tecnologia e desenvolvimento, não mora no Brasil e a gente acabou tendo um problema, mas quem é da área de TI sabe que isso pode acontecer. E infelizmente aconteceu, e hoje a gente está mais preparado e isso não vai acontecer novamente. Então, meu nome é Cintia, eu estou aqui nos bastidores junto com a Camila. Todos que permanecerem até o final do evento vão receber um certificado de participação no e-mail que vocês informaram na inscrição no formulário, tá? Caso vocês tenham entrado sem ter feito a inscrição, a gente vai deixar aqui no chat o e-mail para que vocês possam fazer a solicitação. A gente tem um controle ali do horário que vocês entram, o tempo que vocês permanecem na reunião para que a gente possa gerar esse certificado, tá? Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem acrescentar alguma informação, vou pedir para que vocês coloquem aqui no chat e nós vamos abrir o espaço para perguntas e interações no final da apresentação, tá? Mas se durante a apresentação vocês quiserem fazer os comentários, podem colocar ali, que aí no final a gente vai ler todos, tá? Então, hoje o evento é muito especial, vai ser conduzido pelo nosso coordenador de tecnologia e desenvolvimento, Luiz Paulo. Luiz, seja muito bem-vindo, obrigada e boa apresentação. Olá, pessoal, boa tarde. Mais uma vez, estamos aí para conversar um pouco sobre essa nova release, né, esses novos desafios que estão surgindo agora aí, tá bom? Vocês vão poder notar no decorrer dessa apresentação que isso é um cenário que já era previsto, tá, pessoal? Isso aí, essa mudança que está acontecendo agora é algo que a TOTUS vem trilhando esse caminho, né? E agora chegou o momento realmente de fazer essas mudanças, que assim é algo que todos os outros RPs, né, do mercado têm seguido essa linha também, como o SAP, tá? Então, ir para a web e ter uma interface de acesso web, isso tem sido comum, não vai ser, isso tem sido comum nos outros RPs, como também agora no Proteus também, tá? E agora vai ser obrigatório, né? Vai ter algumas mudanças de infraestrutura, tá? E é isso que nós vamos conversar hoje e trocar um pouco de experiência e um pouco de ideia, tá bom? Conforme a Cíntia falou, eu trabalho no setor de desenvolvimento e infraestrutura ERP, tá? E nós estaremos nos próximos meses também à frente desses desafios, né, que creio que todos vão passar aí também agora com a 2410, tá bom, pessoal? Então, o objetivo do nosso talk hoje, né, é o quê? Primeiro, vamos conversar um pouco sobre a questão de projetos, né? Vamos pegar sobre dicas, né, de como realizar uma boa virada de release, tá bom, pessoal? Na sequência, nós vamos se atentar e dar uma passada sobre as principais novidades da Release 2410, isso relativo à infraestrutura, tá bom, pessoal? Não vamos entrar no mérito ali sobre negócios, né? O que mudou na contabilidade, o que mudou no financeiro, o que mudou no fiscal, porque isso com certeza é assunto para outro talk, tá bom? Com o especialista de cada área, tá ok, pessoal? Conforme a Cíntia falou também ali, queria até acrescentar, qualquer dúvida, tá? A Cíntia vai estar anotando essas dúvidas aí, tá? E a gente poderá tirar qualquer dúvida de vocês no final da apresentação, tudo bem? Então, o primeiro ponto que nós temos que pensar, tá? E se atentar na questão de projetos de release, tá bom, pessoal? Projetos de atualização RP, tá? Primeiramente, o que não pode parar na nossa empresa, tá? Veja bem, pessoal, cada empresa, conforme falamos semana passada, cada empresa é um cenário, tá bom? Cada empresa tem um sistema, cada empresa tem seus próprios processos. E alguns deles são críticos, né? Mas cada um tem seu nível de criticidade, por assim dizer. Por quê? O faturamento, em geral, em toda empresa, ele é crítico. Não pode parar o faturamento.
né? Porém, tem empresas que eu conheço que se você tiver algum problema durante 2 horas na segunda-feira, parar o faturamento, não é um problema. Isso não vai, o impacto é quase zero. Porém, eu tenho empresas que eu conheço que se parar de 2 horas o faturamento, entendeu? Já podem estar passíveis de multa, por exemplo, entendeu? São multinacionais que têm contratos com outras multinacionais e não podem parar o faturamento, já possuem integrações críticas para o negócio. Então, assim, o primeiro ponto que nós temos que entender, iniciou o projeto de migração. Quais são os processos críticos? O que não pode parar, de forma alguma, tá bom? O que não será tolerado parar numa segunda-feira após a virada de produção, tá? Esses processos críticos, né, são processos que não podem deixar de ser testados, tá? Porque a gente não vai querer ser surpreendido numa segunda-feira com uma multa, né, por exemplo, aplicada por um cliente nosso, entendeu? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, tem que pegar processos críticos, processos importantes, entendeu? Norteá-los, escrevê-los, relacioná-los, tá bom? E, atrelado a isso, tá? Eu posso acrescentar o seguinte: quais são os setores e colaboradores que estão relacionados, né? Estão inseridos nesses processos críticos. Por quê, pessoal? É importante que os setores, os colaboradores, eles façam parte desse projeto também de migração. Porque eles são o dia a dia, eles estão, tá, na ponta do processo. Eles sabem o dia a dia do negócio. Tá? Muitas vezes nós que estamos no TI, tá? Devido à correria, nós temos que saber um pouco de cada processo, tá? Mas um detalhe ou outro é a pessoa do dia a dia que está ali, que ela está colocando a mão na massa. Então é importante, ele é um agente importante no nosso projeto de migração de release também, tá? Pessoal, iniciou o projeto de migração, tá? Primeiramente, definição de prazos e datas importantes também. Isso é algo muito importante. Por quê? Pessoal, sabemos que o cronograma inicial ele vai já dar um norte para a gente qual é a data prevista. Por quê? Para uma migração em base de homologação ou base de testes, né? O período que eu vou estar testando isso aí, isso vai me ajudar a planejar o cronograma de teste, entendeu? Trazer esses setores para que eles possam estar cientes desse cronograma, quando é que eles vão atuar, entendeu? E quando eles vão atuar e nessa fase de teste também, tá? Logo após isso, quando é que eu vou ter que ter meu feedback final do sistema, tá? Para que eu possa, assim, assegurar a minha virada em produção. Assegurada a virada em produção, nós temos a fase final ali, que é, né, realmente a virada em produção e o acompanhamento e a estabilização do sistema após uma virada de release, tá bom, pessoal? Importante também, o acompanhamento de testes. Por quê? Nós podemos ter, né, fizemos a migração em base de teste, mais homologação, porém, nós precisamos ter um acompanhamento sistemático dos testes. Nós não podemos ter apenas, entre aspas, uma fase virtual de acompanhamento de testes. Ah, vamos testar o sistema durante 2 meses. Tá bom, tá, mas os testes foram realizados? Foram, tá. E teve algum feedback negativo? Se teve, foram realizadas ações para corrigir as principais issues que tiveram se apresentado na fase de homologação e de testes. Ponto importante. Por quê? O acompanhamento dos testes é uma fase que você vai certificar tudo aquilo que falamos anteriormente ali com relação a processos críticos, processos importantes que têm que ser testados. Não podemos correr o risco de chegar na segunda-feira com o faturamento parado, tá, pessoal? Outro ponto, virada em produção. Tá, pessoal? Então, assim, a virada em produção, ela vai se dar no momento que todas as partes envolvidas no projeto estão cientes e seguras que é o momento de virar em produção, tá? Tanto a consultoria, quanto o cliente que solicitou o serviço de migração de release, tá? Como também os setores envolvidos, tá? Todas as partes, né, estão seguras que chegou o momento da virada, tá bom, pessoal? E, por último, nós temos ali também a validação
e acompanhamento. Pessoal, essa fase é importante, porque qualquer coisa mínima que passou da fase de acompanhamento dos testes, alguma coisa que passou batido, entendeu? É importante que nós tenhamos uma resposta rápida a incidentes. Importantíssimo. Por quê? Pessoal, muitas vezes nós não temos tempo hábil para corrigir uma determinada situação que parou o faturamento, por exemplo. Mas nós temos que estar cientes que muitas vezes são necessárias soluções de contorno, tá? Soluções que você sabe que saiu, por exemplo, a release em outubro do ano passado. De lá para cá aconteceram várias atualizações. Pode ser que uma determinada lib resolva um problema do teu faturamento, por exemplo. Isso é apenas um exemplo, pessoal, que eu estou apenas ilustrando aqui. Então, é importante que a pessoa, né, o responsável pela migração de release, ele tenha esse tato, né, por assim dizer, de como foi, né, como foram as atualizações, tá, dessa release no decorrer dos meses anteriores. Por quê? Muitas vezes já aconteceu comigo, inclusive, que numa situação de emergência, uma situação que tinha um processo parado, eu já tinha uma lib que eu usei em outra migração de release, eu guardo versões, para vocês terem ideia, eu guardo versões de pacotes aqui de uma determinada release. Eu tenho pacotes aqui da 2310 ainda, que isso muitas vezes me salvaram numa situação que eu apliquei um pacote anterior emergencialmente para liberar aquele processo. Então, muitas vezes nós temos que trabalhar com uma solução de contorno, por quê? Às vezes é um problema no padrão, é um problema que a TOTS às vezes está trabalhando e vai demorar 2 dias para resolver e que, infelizmente, passou batido. Nós temos que estar cientes que imprevistos podem acontecer. E as soluções de contorno também são um ponto importante que nós podemos utilizar também para resolver isso e não parar um processo, não parar um setor, tá? Outro ponto importante, pessoal, backups. Isso é algo que não é opcional, de forma alguma, tá? Não tem backup, não tem virada de versão, ponto. Isso não é negociável, tá? Inclusive, nós fizemos um treinamento, tá, com o pessoal interno nosso aqui, tá? Eles estão orientados na seguinte situação. Chegou na quinta-feira, foi lá, olhou o servidor, tal. Tem algum problema que impeça o backup, não tem virada de versão. Não dá para confiar, pessoal. Por mais que, virou, fizemos a virada em homologação, fizemos a virada em base de teste, não deu nada. Já aconteceu comigo em bases complexas, inclusive tem um amigo nosso que está aqui hoje, tá? Que algumas vezes eu fazendo a migração de release na base de produção deles, tá? Veja bem, não deu problema na base de homologação, mas deu na base de produção. Olha que interessante. Por quê? Pensa só, pessoal, eu tenho uma linha do tempo, tá? Eu fiz a migração em abril, por assim dizer, mais ou menos junho, eu fiz a migração em produção. Só que nesse período de tempo, tá? Aconteceram inclusão de dados em tabelas, entendeu? Uma ou outra atualização foram aplicadas na release antiga, e isso, querendo ou não, teve uma pequena mudança no cenário, tá? E o que acontece? Não dá para você confiar nisso, entendeu? Você tem que trabalhar na linha da segurança, você não pode correr o risco de, por exemplo, dar um problema no dicionário de dados, entendeu? Eu já ouvi casos, por exemplo, aqui na nossa área de consultoria, por exemplo, aconteceu uma situação que a empresa X foi fazer uma migração de release. Na segunda-feira, sumiu uma nota. Como assim sumiu uma nota? Isso é inadmissível, entendeu? E eu já ouvi situações e cenários como esse. Com certeza, né, aconteceram algum problema, entendeu? Durante essa migração aí, que talvez o rapaz pegou um backup antigo, um backup que não foi o correto, porque qual é a orientação que nós damos para backups? Pessoal, backup é cópia fria, banco de dados e aplicação, ponto. Qualquer coisa que aconteça de imprevisto numa segunda-feira, eu tenho todas as ferramentas possíveis para voltar, aplicação em banco, ponto. Luiz, eu preciso faturar uma nota no sábado à tarde. Não, nesse final de semana é cópia fria da sexta-feira à noite, tá?
está no processo de migração, ponto final, entendeu? Até a liberação do sistema não tem atividade nenhuma, tá bom? Inclusive, a gente até orienta fazer a migração da release num app server separado para evitar o acesso durante ali esse período para algum usuário que queira trabalhar às vezes no final de semana, e ele foi lá e entrou no momento que estava aplicando um PD Disk, por exemplo, e gerou uma inconsistência desnecessária, tá? Então, backup é cópia fria, entendeu? No início, antes do início do trabalho, tá? Qualquer coisa, qualquer emergência, numa segunda-feira, você está tudo pronto para voltar, tá bom? Outro ponto importante, pessoal, fechamentos, tá? Nós orientamos nunca fazer uma migração de release na última semana do mês ou na primeira semana. Última semana, o comercial está naquela correria, fechamentos, tem que bater a meta, etc. Então, é a semana principal do mês aí que todo mundo corre para fazer as últimas vendas, tá bom, pessoal? Então, não dá para correr o risco de parar faturamento no final do mês. Isso aí é crucial, tá? Início do mês também não se faz migração de release. Por quê? Prioriza-se os fechamentos de cada empresa. Pessoal, interessante isso aqui. Os fechamentos, geralmente, o cenário que nós vemos em diversas empresas é o seguinte. Quando você faz a migração de release, por exemplo, da 2310, você, atualmente, nos dias atuais, você está, pelo menos, com o seu sistema quase um ano estabilizado. Passou vários fechamentos, tá? E você sabe que aquilo ali está funcionando perfeitamente. Então, o cenário correto é fechar estoque, RH, tudo que tem que ser fechado, tudo ok, aí depois você faz a migração de release. Por quê? Você não vai querer fazer um fechamento, tipo no dia 2, dia 3, e na segunda-feira ter que fechar o RH e dar um problema que nunca deu antes. A pergunta é, será que você vai ter tempo suficiente para resolver? Será que uma migração de release não pode gerar algum problema que de repente não foi previsto? Não foi detectado anteriormente? Esse é um ponto bem interessante para se pensar. Por quê? Se você fizer a migração de release após os fechamentos, você tem pelo menos aí 2 ou 3 semanas ali fácil para que você possa consertar qualquer problema que possa ocorrer na segunda-feira, tá, pessoal? Então, migração de release, primeira e última semana, never, tá? Pessoal, cuidado com o pool de virtualização, tá? Já faz anos, tá, que eu vejo algumas situações, a virtualização é um fator muito importante dentro das empresas, né? Hoje nós temos ferramentas aí de virtualização, até algumas que são free, por assim dizer, tá? Que você não tem custo, outras têm custo, como o VMware, por exemplo, tá? E você fazendo o dimensionamento correto do seu equipamento, ele é um bom recurso, melhor, é uma boa forma de você diversificar e pegar e dar à sua infraestrutura, né, a possibilidade de ter múltiplas máquinas, entendeu? E economizar, inclusive, com a compra de equipamentos. Porém, isso tem que ser acompanhado de análise. Por quê? Pessoal, eu já vi situações no decorrer desses anos aí, que a empresa comprou, por exemplo, um servidor hoje. Foi lá, fez a virtualização, colocou a máquina do Proteus. Depois colocou mais outra máquina de CFTV. Mais outra máquina de Faro. Mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Aquilo que foi dimensionado no início para o Proteus, perfeito, atendeu tranquilamente. Porém, tá, pessoal, com o decorrer do tempo, foram colocando mais máquinas e os recursos não são infinitos, né? E o que aconteceu? Aquilo que era bom no início, agora passou a não ter um desempenho ok. Então, o que acontece? Então, cuidado com isso, né? O dimensionamento dos recursos de virtualização é muito importante. Tem que estar sempre ciente o quê? Quanto mais, se os meus discos, ou melhor, meus SSDs não estiverem bem configurados, com a configuração correta, por exemplo, de RAID, etc., isso é importante, isso vai impactar na performance, sim, tá? Recomendações de hardware, pessoal, isso é importante, tá, também. Por quê? A cada release, a tendência natural, tá? A tendência natural é o seguinte, é um uso maior do equipamento, tanto de processador, memória, isso é natural, é a evolução
né? O SQL evolui, o sistema operacional evolui, a TOTS também evolui, tá? Então é natural um uso maior, tá, dos recursos de máquina. Então, assim, é importante que nós estejamos sempre atentos, tá? Existe a página oficial da Release 24.10, tá? Que vocês podem entrar no site da TOTS, vocês podem, além de todas as novidades, vocês poderão ver lá no cantinho, tem um ponto lá que tá inclusive com o link para recomendações de hardware, tá? E lá vocês poderão verificar e testar se tudo que você tem na sua infraestrutura hoje está ok. Porque é importante, pessoal, uma migração de release não faz milagre, tá? O estado do sistema antes da migração, tá? Se tinha uma lentidão, essa lentidão, a princípio, ela deve continuar na nova release. Se tem um problema de hardware e que gera essa lentidão, vai continuar, não tem milagre, tá? Dificilmente vai acontecer uma situação assim excepcional, eu migrei o sistema e parou uma lentidão. Só no caso, por exemplo, de ter algum problema em alguma rotina padrão. Isso foi consertado no decorrer do tempo e isso por tabela foi corrigido, tá? Mas se você tem um problema de infraestrutura, tá? Não existe milagre, tá? Esse problema com certeza vai acompanhar você na nova release, tá bom? Pessoal, ponto importante, DBAccess, configuração distribuída, tá? A TOTS, tá? Isso está na documentação oficial. Acima de 500 conexões, as TOTS orientam que a configuração distribuída, tá? Deixa eu até pegar aqui essa parte aqui e jogar para cá. Oi, pessoal, deu uma travadinha aqui, tá? Mas já tô alinhando com o Luiz. Não caiu a conexão dele totalmente, tá? Ele só deu uma travadinha, já tá retornando. Narciso, sobre a pergunta que você fez ali no chat, no final a gente vai responder, tá? Daí, se vocês quiserem indo colocando as dúvidas ali, podem ficar à vontade, que daí no final a gente vai abrir para discussão. Oi, Luiz, tá ouvindo a gente? Luiz, teu microfone tá desligado. Hoje eu não quero nem saber. Eu já até troquei, tem 2 internets que hoje esse troço não vai me pegar. Aí, deu certo. Com certeza. Já deu até um calor, mas vamos superar isso aí. Pelo amor de Deus. Acontece. Pessoal, o seguinte, ainda bem Tem que que foi uma queda compartilhar a rápida. tela de novo, tá? Tá bom. Eu acho que vocês pararam ali na parte de configuração de DBAccess distribuído, né? Com certeza. Isso. Você estava começando a Ótimo. falar disso. Maravilha. Então, pessoal, vamos lá. Então, continuando ali, então, eu vou repetir essa parte aqui para vocês, tá? Então, pode ser necessário, pessoal. Cíntia, qualquer coisa aqui me avisa, tá? Imediatamente no WhatsApp aqui, tá bom? Estou acompanhando os dois. Luiz, Tá só bom? tira aqui da tua... Isso. Obrigada. Maravilha. Então, pessoal, nós temos aqui situações que
pode ser necessário utilizar o DBAX de configuração distribuída, né? Quando tiver mais do que 500 conexões, tá bom? E nós temos que sempre avaliar o quê? Atrelado ao que já conversamos anteriormente, tá? Em determinado cenário, pode ser necessário você fazer um crescimento horizontal, né, da sua infraestrutura, ou um crescimento horizontal ou vertical, tá? Por quê? Pode ser necessário que você, em determinado momento, né, você tenha que acrescentar memória, acrescentar disco, né, ou fazer um upgrade de disco, ou o arranjo de RAID daquele disco, né? No caso ali, quando eu falo disco, pessoal, estou falando de SSD, tá? Não, disco 10K ou 15K, esquece. Isso não é nem mais homologado pela TOS, tá, pessoal? Agora é só SSD, tá? Então, se você tiver que utilizar SSD, inclusive nós temos clientes aqui, inclusive no Talk aqui, que utilizam RAID 10, né, com SSD, e a performance é top demais, tá? Isso está testado e aprovado aí com certeza, tá? Pessoal, vamos falar agora sobre o ciclo de vida do sistema, e vocês vão entender aonde começou essa história, tá? Notem, houve uma grande mudança na 33, tá? Onde a TOTS colocou a garantia estendida por 1 ano e meio, tá? Como vocês podem ver aí. De lá para cá, a garantia estendida tem sido geralmente 1 ano, tá? E eu acredito que deva ser assim também na 2310 também, tá? Veja bem, pessoal, se você tem alguma situação, algum processo crítico, como eu conheço de clientes aqui, que fazem, por exemplo, conexão com MySQL para integrar, por exemplo, algum webshop, por exemplo, vocês terão um tempo maior para pegar e fazer essa migração de release, porém, vocês vão ter que acionar a garantia estendida com certeza em junho, tá? Porque a release 2310 vai embora em junho de 25, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, é importante estar atento a esses prazos, tá? É importante estar atento à garantia estendida, condicioná-la, tá bom? Fazer orçamento com a TOTS, tá? Que isso vai ser importante em determinados cenários que nós já estamos visualizando, tá bom? E aí, entra 2410 agora, em outubro de 24, né? E aí começa esse cenário desafiador que nós vamos ver a partir de agora, tá? Nesse momento, nós vamos fazer um review, tá? O que veio mudando lá para cá, e vocês vão notar que o que nós estamos passando agora, que nós vamos passar, começou na 3310, notem, tá? Primeiro, principais mudanças que aconteceram na 33, RPO segregado, né? Passou a ter um RPO da TOTS, um RPO customizado. O RPO passou a ser multi-idioma, tá? DBAX, a partir daquela release, só 64 bits, tá? Implementações de melhoria, como try-catch, na linguagem LPP, tem acontecido também evoluções na linguagem, tá? Para acompanhar isso também. E, notem, mudança do comportamento padrão de autenticação do web service, SOAP and REST, tá? Então, assim, pessoal, notem, o padrão começou a mudar na 33. A TOTUS, nos últimos 3 anos, ela tolerou ter web service sem autenticação. Você colocava lá security como 0, passava. E aí mudou agora, tá? Na 2210, né? Olha só, uma outra importante mudança na infraestrutura. Implementou-se o broker, né? Como o balanceamento de carga. O nosso master slave, como nós conhecíamos, foi embora, né? E agora nós temos uma evolução no que se refere ao tratamento da conexão, e uma maior resiliência também com relação a ela, tá? Foi disponibilizado o Web App e o Web Agent. Por quê, pessoal? Eles trabalham em conjunto para dar uma melhor experiência para o usuário, e nós vamos falar melhor deles ali mais à frente, tá? Houve também uma melhoria, tá? A questão do X2 e X3, na questão de dicionário, com chave única também, tá? Então, aconteceu uma normalização, né? Uma organização melhor do dicionário também, para evitar duplicação de dados também nas tabelas, tá? E passou na 2210 ser obrigatório a infraestrutura no banco de dados, tá? Isso também é uma melhoria de performance, tá? 2310 passou a ter dicionários diferenciais, né? Tanto geral como específico, que permite você fazer a migração, por exemplo, da 33 direto para 23, através do geral, como também o específico da 2210 para 2310 diretamente,
tá? Então passou a ter esses dois tipos de dicionários diferenciais. Importante, olha só que interessante, o Web Monitor no browser agora. Então assim, pessoal, então nós tínhamos o monitor, se lembra no Smart Client, na parte do Smart Client, que ali foi embora, depois teve o monitor Electron, acho que era esse que é o nome. E na 2310, olha, pessoal, a partir de agora vocês vão consultar as conexões dos usuários no Web Monitor, tá? Smart View como principal ferramenta de relatórios, tá? Então a TOTVS tem investido forte nisso aí, tá? Isso vai ser a tendência, a TOTVS está abandonando toda aquela arquitetura lá que eles tinham de relatórios antigos do sistema, estão evoluindo com a nova roupagem, por assim dizer, mais intuitivo, entendeu? Uma ferramenta mais moderna de relatórios e vai permitir também os clientes também desenvolverem seus próprios objetos de negócio e assim disponibilizarem também no ERP, tá? Uma nova rotina de schedule, arquivos de conhecimento também direto no banco de dados, melhor organização, tá? E o grupo de campos numéricos. Porém, agora, veja bem, pessoal, em cada release dessas, isso que é importante a gente notar, cada release dessas aqui tiveram melhorias, tá? A TOTVS deu tempo, por quê? Para a tecnologia se estabilizar, entre aspas, quem utilizou testou, né? Essa que é a verdade. Também ajudou nos testes, ajudou com feedbacks, com certeza, isso é fato, tá? Isso, com certeza a TOTVS chegou num ponto que agora que ela notou, poxa, está estabilizado, está atendendo e em alguns cenários é até melhor. Então, vamos em frente. E agora é isso que nós vamos começar a ver na 2410 agora. Então, pessoal, a primeira coisa que nós temos aqui é o seguinte, os devs vão adorar isso aqui. Nós temos o tema Dark por padrão no Proteus agora, tá? Nós podemos entrar no Proteus, ter o tema Dark e vai ficar tudo lá como o VS Code, como nós conhecemos, tá bom? Pessoal, agora, como falamos, o Smart Client Web App, ele é de uso obrigatório, tá? O acesso ao sistema será por navegador, tá? E isso traz consigo algumas mudanças, e essas mudanças nós vamos começar a falar a partir de agora, tá? Por exemplo, pessoal, é comum isso que eu vou falar, leitura e gravação de arquivos na máquina local do usuário, isso é comum, é normal, tá? Então, assim, devido à segurança do navegador, tá? A TOTVS teve que desenvolver o Web Agent para permitir a leitura e a gravação de arquivos na máquina local, tá? Integração com o pacote Office, por isso que você tem Web Agent 64 bits e x86, para permitir o quê? Se você tem um pacote do Office x86, para que essa integração possa acontecer e conversar, tá? E também para permitir o consumo de DLLs como do Sigalog também, ou alguma outra DLL que você tenha customizado no decorrer do tempo também, tá? Então isso pode ser colocado também para atualizar na máquina do usuário, tá? Isso aí é uma configuração que você faz ali no appcr.ini, e aí você consegue não só disponibilizar o Web Agent nas duas versões, como também DLLs também para os usuários, tá? Outro ponto importante, pessoal. Agora, a infraestrutura dentro da 2410. Tá? Veja bem, nós falamos de infraestrutura no campo geral. Agora vamos falar de infraestrutura na 2410. Pessoal, sistemas operacionais não homologados, bancos de dados não homologados, não vão funcionar no ambiente de produção. Por quê? Porque, veja bem, pessoal, quando isso aconteceu, quando nós ficamos sabendo desse cenário, procuramos entender o porquê que isso está acontecendo. Quando a gente pensa, analisem só, se a Microsoft, como proprietária, né, do sistema operacional, quem desenvolveu o sistema operacional não dá mais suporte, qual o sentido da TOTVS também dar suporte daquele sistema operacional? Mesma coisa o banco de dados. Se a Microsoft já não dá mais suporte, por exemplo, no SQL Server 2012, qual o sentido da TOTVS também dar suporte? Também não. Por quê, pessoal? A TOTVS, eu entendo isso aí, porque qualquer situação que aconteça no banco, também a TOTVS não vai poder cobrir isso. Por quê? Porque nem mesmo a Microsoft já não dá mais suporte. Então, acabou. Então, assim, e isso também é importante para que também o RP, né,
possa acompanhar também o quê? As evoluções de sistema operacional e evoluções de banco, porque, pessoal, analisem. A cada versão de banco de dados, não é só apenas uma versão, existem melhorias no como o sistema funciona, entendeu? Em banco de dados, melhorias em manutenção, em performance, tudo isso é por isso que saem as versões, sai versões novas de sistema operacional com melhorias de segurança, melhorias de uso de recursos de hardware, tá? Banco de dados, a mesma coisa. Então, assim, existe uma evolução natural de sistema operacional e banco de dados. E a TOTS também procura o quê? Seguir essa linha. Então, chegou um momento que é assim agora. Então, as empresas terão que se planejar, tá? Daqui para frente, ficar monitorando isso no site da TOTS, verificar, poxa, na próxima release, pode ser que o meu sistema operacional não tenha mais suporte. Né? Por quê? Porque agora, pelo planejamento da Microsoft, né, em 3 ou 4 meses, por exemplo, o meu sistema operacional vai parar de funcionar. Então, esse acompanhamento vai ter que ser mais perto, por assim dizer, tá? Então, não dá para deixar correr frouxo para evitar uma situação que, poxa, quando a gente fala de banco de dados, falamos de sistema operacional, a gente sabe que existe um custo para as empresas, tá? E se, eu vou querer usar Linux, vou querer usar Postgre, ok. Mas até isso tem que ser acompanhado de um grande planejamento. Não é algo simples, entendeu? Muitas vezes você tem que mudar query, você tem que mudar procedures, que às vezes customizada, views. Então, assim, não é algo que você vai fazer em uma semana. Né? Com certeza uma mudança, por exemplo, de banco de dados, uma mudança de Windows para Linux. Né? Então, isso tem que ser acompanhado de muito planejamento, previsibilidade, muitos meses ali, com certeza, nesse projeto. Só para migrar, né, uma arquitetura para outra ali de banco de dados e sistema operacional. Tá? Se for realmente só comprar licença, né, isso também necessita de planejamento, que é um custo geralmente que não é barato. Tá? Criação de chave única para X5, X6. Pessoal, isso aqui é importante. Da mesma forma que na release anterior teve chave única para X2, X3, agora existe chave única para X5, X6 também. Quem nunca pegou, eu já peguei algumas vezes, inclusive, tá, na X5, X6, principalmente na X6 também, que eu notei que parâmetros duplicados, porque alguém fez alguma customização no passado, tá, que durante o momento que fazia a criação, né, que antigamente o pessoal utilizava muito o Hacklock para criar X6, tá, isso é uma prática que não é recomendada pela TOTS, lembrando, né, a TOTS sempre orienta a gente a utilizar sempre o que? O configurador, tá. Então, o pessoal utilizava isso aí, não fazia a validação corretamente, e eu peguei algumas situações, até campos, inclusive na X3 no passado. Então, isso aí é uma forma de evitar esse tipo de problema, tá? Outro ponto importante, pessoal, isso não está sendo muito divulgado, tá? Porém, a TOTS liberou nessa nova release, tá? Ou quem tiver na 2310 também, tá? Com a lib depois de outubro, tá? Liberou a implementação de autenticação MFA, multifator, no Proteus também. Tá? Existe um processo, você vai lá em políticas, você habilita isso no sistema, tá? Só que, novamente, pessoal, é algo pequeno, mas, novamente, precisa de planejamento. Por quê? Pensa só, pessoal. Eu habilitei o MFA na minha infraestrutura, e é em políticas, e habilita para todos, ou desliga para todos. Não tem, eu vou habilitar para fulano e para ciclano, não, habilita para tudo. Tá? Então, pensa bem, você vai ter que planejar treinamento, você vai ter que planejar, por exemplo, como é que vai fazer, por exemplo, se o usuário da empresa ele não quiser utilizar o multifator, né, o autenticador ali no celular, você vai ter que trabalhar com alguma extensão do Chrome para isso. Então, quer utilizar? Ok. Hoje já está possível utilizar o MFA, né, a autenticação multifator, como um requisito a mais de segurança, porém isso necessita planejamento, tá bom? E treinamento, manual, tá bom? E muitas vezes aí você vai ter que pegar e criar algum tipo de solução, algum tipo de caminho para dar a possibilidade do usuário autenticar no sistema, tá bom? Pessoal, outro ponto importante. Isso aqui é algo bem interessante, tá? Porque, pessoal, se lembrem, na 33, o comportamento padrão dos web services passou o quê? Ser
com autenticação. A gente ia lá e algumas vezes mudava isso, né? Porque era possível. Agora não tem mais essa possibilidade. Agora, o REST e SOAP, todos eles usam o quê? Autenticação por padrão. Não tem mais volta, tá? Então, a gente já prevê um cenário que em determinadas situações nós vamos ter que mexer em customizações, e isso vai ser acompanhado ali de passar, né, muitas vezes o usuário em base 64, etc, isso via REST, tá? E aí o que acontece? Aí existe algumas alternativas que a TOTOS dá. Por exemplo, a TOTOS permite nós utilizarmos a autenticação básica numa chamada dessa de web service, tá? É a mais simples, por exemplo, porém menos segura, tá? Existe a possibilidade de a gente também utilizar o token JWT, né, e aí nós podemos passar isso também criptografado, tá? Usuário e senha, e aí criptografado e retornar o token, e aí você pode fazer as demais chamadas, tá? Então, assim, nós temos alternativas, isso está tudo na documentação oficial, tá? Mas é um ponto importante. Se você tem integração, você vai ter que se planejar para testar isso também, tá? Porque se não testar, a possibilidade é grande de parar na segunda-feira, na virada de produção. Por quê? Com certeza, muitas integrações estão sem autenticação. É batata. Isso aí, dificilmente, o geral que eu vejo aí como utilizava antes, geralmente o pessoal manteve ali o padrão do que era antigamente na 33, não mudou a configuração de security ali, e isso vem sendo protelado até hoje, tá? E se mantém até hoje assim. Então, com certeza, integrações, né, REST e SOAP aí precisam ser realmente testadas aí para ter certeza que na segunda-feira, após a virada em produção, isso esteja realmente funcionando perfeitamente, tá? Pessoal, outro ponto importante. Lembre-se, Master Slave morreu, né? Acho que foi que a gente falou na 2210, tá? Porém, saiu o Broke, né? Então o Broke com os slaves passou a funcionar. Agora nós temos o Broke HTTP para dar suporte ao quê? As conexões via web app. Então, assim, muda um pouco a nossa configuração. Nós temos que reinstalar os serviços, tá? E nesse caso aqui, nós precisamos reinstalar os serviços e fazer uma reconfiguração ali, utilizando o parâmetro balance HTTP, tá? E também a parte ali menos para instalar o serviço e colocar no modo desktop continua o mesmo, tá? Isso não muda, tá? Porém, é necessário a gente refazer ali, com certeza, o atalho e também mudar a configuração do broke para ser um broke do tipo broke HTTP, para receber essas conexões que virão pelo navegador, tá bom? Outro ponto importante, Web App, navegadores homologados, Safari, Chrome, Edge e Firefox, tá? Existe até um navegador e ele está disponível para a linguagem russo, né? A TOTOS tem isso na documentação, tá? Porém, em ambiente geral aí, ambiente Windows, ambiente até Linux, esses são os navegadores que nós temos a possibilidade de utilizar nesse novo cenário, tá? Outro ponto importante, o arquivo webapp.dll agora é obrigatório. Então, sem ele, a gente não consegue levantar a nossa infraestrutura do sistema, tá? Então, o que acontece? Nós precisamos pegar e colocar essa DLL, tá? Como obrigatório ali no appserve, na parte do appserve, tá? Senão, não vai levantar ali o nosso servidor ali e para receber essas conexões que virão pelo navegador, tá bom, pessoal? Outro ponto importante, atente-se ao recurso de economia de energia, tá? É importante isso aí. Por quê? Pessoal, o Chrome, o Edge, geralmente eles têm um recurso que verifica o seguinte: se aquela aba não está sendo utilizada, tá? O que acontece? Só um minuto, pessoal.
Então, naquele momento que aquela aba não está sendo utilizada, tá? O que acontece? O sistema verifica, está parada, não está sendo utilizada, ele vai lá e coloca aquela aba em hibernação. E o que acontece? A sua conexão vai cair. Então, você vai ter que pegar e configurar a economia de energia também nos navegadores, para que o teu usuário não tenha a experiência de estar lá com a tela aberta e, de repente, não é necessário no teu cenário acontecer a queda do sistema, tá? E aí, você pega e acontece, né, a quebra ali da conexão do usuário com o RP, tá, pessoal? Limite de impressão também por relatórios, tá, pessoal? Pessoal, existe um limite máximo de 1000 páginas quando você for tentar imprimir direto na impressora, tá? Então, assim, pessoal, a partir de 1000 páginas, tá? O sistema não vai permitir a impressão. Então, vai existir essa limitação realmente na impressão de relatórios, tá? E vocês precisarão estar atentos. O que a TOTS orienta? Gera um PDF ou imprime de 500 em 500, por exemplo. E aí você vai contornar essa limitação do cenário que se apresenta para a gente agora, tá? Outro ponto importante, pessoal, procedimento diferenciado de depuração pelo EBAP. Então, assim, agora é necessário, tá? Isso aí é para os devs, tá? Principalmente, e os devs, quando forem fazer o debug, né, de alguma fonte, alguma coisa, eles vão ter que reconfigurar também a conexão com o RP, tá? Para que isso não venha ser um impeditivo para um debug ou algo assim. Então, para você debugar o seu fonte, verificar aquele erro, aquele problema que aconteceu no RP, você vai ter que pegar e refazer a configuração de depuração também, tá? Outro ponto importante, pessoal, limite de conexões no navegador, tá? A TOTS fala de 6 conexões por navegador, tá? E olha só, bem aqui embaixo está escrito assim, ó, em alguns casos, ao atingir esse limite, o browser para de se comunicar com o servidor do Smart Client HTML até que as abas sejam fechadas. Isso está na documentação oficial, tá? E o que eu fiz? Eu fui testar isso, né? Primeiro, eu abri 7 abas do Proteus na mesma aba do navegador. Normal, funcionou, tudo perfeito, tá? Outro ponto, abri 8 abas do navegador, porém, em cada aba do navegador eu tinha o quê? Uma thread, né? Uma rotina do Proteus aberta, tá? Testei esse cenário, funcionou perfeitamente. Testei também o seguinte, abrindo realmente 7 vezes o navegador, 7 instâncias, por assim dizer, no navegador, tá? E cada instância dessa tinha lá uma rotina do Proteus aberta. Funcionou perfeitamente. O que eu posso dizer para vocês, pessoal? O seguinte, fiquem atentos. Fiquem atentos. Qualquer cenário de queda do app server. Por quê? Pensa assim, pessoal, eu testei esse cenário, mas é um cenário controlado. Eu não tinha uma carga de usuários, não tinha consumo elevado de memória, entendeu? Eu estava num ambiente X ali, com Windows, etc. Tinha uma estrutura, tá? Mas pode ser que, de repente, no Windows 2016 aconteça alguma indisponibilidade ou alguma issue aconteça, né? Então, assim, venha se apresentar. Então, o que acontece? Então, é bom vocês ficarem atentos a esse cenário também, do número de conexões disponíveis, tá? Nesse cenário agora. Então, assim, a nossa orientação é vocês fazerem o limite de conexões do usuário serem no máximo 6. Não passar disso. Porque se passar disso, pode ser que venha gerar algum tipo de inconsistência e aí muitas vezes você não vai conseguir simular, mas se lembrem desse cenário, tá? Que existe esse limite de conexões, tá? Que pelo menos está na documentação oficial, tá? Não estava nada falando se isso mudou alguma coisa nos últimos meses por causa do web app, nada disso, tá? Então fiquem atentos se houver alguma indisponibilidade, alguma queda de serviço, algum comportamento não previsto, então já fiquem atentos com relação a isso aí também, tá? Mas eu testei, no meu caso não deu nenhum problema.
mas no dia a dia, com carga no servidor, pode ser que alguma coisa diferente possa acontecer, tá? Então, pessoal, outro ponto importante, o Web App não é homologado para dispositivos móveis, no caso que celulares, tá? Porque a TOTS fala até que você vai conseguir abrir o Proteus ali, não é um problema, só que devido às particularidades que tem o Android, que tem o iOS, né, ou qualquer outro, porque até o próprio Android tem versões do Android, tem versões da Samsung e assim vai. Então, o que acontece? Então, a TOTS não consegue homologar isso, tá? Então, cada cenário é um cenário, cada tamanho de tela, tudo isso são variáveis, tá? E vai abrir, mas a experiência não vai ser boa, tá? A TOTS também orienta a atenção à mudança de comportamento devido ao touchscreen em tablets, tá? Porque vai abrir. Porém, né, como não tem teclado, não tem mouse, então você tem que estar atento ali que pode ser necessário ali realmente, talvez ali ter uma mudança ali no como você vai interagir com isso, tá bom? É possível também passar parâmetros para abertura do RP, tá? Isso você faz pelo Web Agent, tá? É possível você pegar, passar parâmetros, como nós fazíamos antigamente nos atalhos, tá bom? Isso também está na documentação oficial ali, inclusive tem vídeo do Mansano explicando isso perfeitamente também no YouTube também, tá? Detalhando esse processo tranquilamente, tá? Um ponto importante, pessoal, uma sessão do Web App, né, uma sessão, né, que carrega nesse novo cenário, ele consome geralmente 300K a mais do que o antigo Smart Client. Porém, a gente fez uma conta básica aqui, tá? E realmente isso não é algo muito grande, relevante, tá? Porque geralmente as empresas têm entre 80 e 100 conexões. Quando passa disso, né, aí você geralmente tem também uma infraestrutura que acompanha isso e consegue absorver isso tranquilamente, tá? O cenário que nós temos visto aí, que embora tenha esse acréscimo de consumo de memória, isso é algo que vai ser perfeitamente absorvido aí pelo cenário que nós temos aqui, pelo menos nos nossos clientes, tá? Outro ponto importante, pessoal, é possível, notem essa figura aí, tá? É possível hoje você instalar o atalho do Smart Client, tá? Como se fosse o antigo, que você clicava lá no botão direito, criar atalho, ia um atalho para a área de trabalho, você arrastava também, colocava na barra de tarefas do Windows, tá? É possível sim, tá? Como é que você faz isso? Tá? Como tá aí na imagem. Então, você vai abrir o Edge, tá? Como você tá vendo aí, tá? Uns 3 pontinhos aqui, tá? Logo depois disso, você vai vir em Apps, né? Ou aplicativos em português, com certeza, e instalar esse site como um aplicativo, tá? Ou install the site as an app. Então, assim, então você pode pegar, instalar esse Smart Client como aplicativo, tá? Na sua estação, tá? Após isso, após você clicar ali, ele vai solicitar essa sua confirmação, né? Para você instalar ele como aplicativo, você clica em install, tá? Logo na sequência, o aplicativo será instalado e você vai marcar o quê? Aonde você quer colocar o atalho. Então, você quer colocar na barra de tarefas, você quer colocar no menu iniciar, no desktop da máquina, ou você quer iniciar com o dispositivo. Então, assim, hoje você tem essa possibilidade de utilizar, né, os mesmos atalhos que nós fazíamos ali quando fazíamos uma virada de versão na máquina do usuário, você pode fazer a mesma coisa nessa nova versão, tá? E aí vai ficar como está nessa figura aqui. Um atalho aqui na área de trabalho e um atalho também na barra de tarefas, como no exemplo, tá, pessoal? Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês aqui um overview sobre esse cenário que nós vamos enfrentar a partir dos próximos meses, tá? Esse cenário aí desafiador, tá? E vocês podem notar que existe uma grande mudança nesse cenário, tá? No cenário aí tanto de integrações como esse novo método de acesso ao sistema, tá? E nós temos que estar preparados para treinamento de usuário, explicar para eles algumas coisas, estar atento a algumas mudanças que nós temos, somente com a questão de economia de energia, essa questão de acessos, tá? Nós temos que estar bem atentos com relação a isso aí, tá bom? E notem, como eu falei lá no início da apresentação, isso começou lá atrás, tá? E vocês têm ideia, em 2018, eu ouvi pela primeira vez, o Proteus vai deixar de ter Smart Client, vai ser tudo web. Isso eu ouvi há 6 anos atrás. Então, esse projeto começou talvez em 2017, 2016, né?
a tecnologia foi evoluindo, a TOTS foi evoluindo, acompanhando a tecnologia, evoluindo o produto, até que hoje é possível a gente utilizar o ERP, né, agora nessa infraestrutura web, tá? É isso Pessoal, aí, Luiz. Parabéns pela apresentação. Acho que todo mundo achou muito interessante, tanto para nós, da equipe interna, quanto para os clientes que estão aqui com a gente. E temos algumas dúvidas para esclarecer, tá? opa, Eu vou começar a ler aqui a partir da mais antiga aqui que foi postada, mas se vocês ainda tiverem dúvidas, podem ir colocando aqui embaixo, tá? E se vocês também tiverem algum ponto que não tenha ficado claro, que vocês gostariam que a gente falasse um pouquinho mais, pode colocar aqui também, tá? O primeiro, vou falar aqui sobre a dúvida do Narciso. Vocês têm experiência ou conhecem alguma empresa que utilizam testes automatizados? testes automatizados. Sim, nesse momento, nós não temos nenhuma empresa que utiliza testes automatizados no que se refere, por exemplo, porque isso aí, pessoal, veja bem, nós temos, como é que é o nome da ferramenta? TIR? Acho que é TIR. Eu esqueci o nome da ferramenta lá, é o recurso que a TOTOS tem. Não é o Você tem que TIR, fazer... Oi? não é TIR? Deixa eu dar uma olhada aqui, eu tenho o nome aqui, só um minuto, testes sistêmicos, TI, é TI mesmo. Tem o Probit, que é a parte ali do teste da linha a linha, por assim dizer, do fonte, mas esse não é o caso, eu acho que com certeza ele está falando do TI. O TI, ele é um recurso da TOTOS, sim, ele é possível você fazer um teste de cenários ali, você escreve o seu script em Python, entendeu? Você utiliza Python para fazer isso, e aí você vai dando os comandos em Python, né? Lógico, seguindo a documentação da TOTOS ali certinho, e ele vai entrar no Proteus, vai entrar, por exemplo, no cadastro de produto, vai fazer a inclusão de um produto, entendeu? Porque esse cenário você construiu isso de acordo com o seu ambiente. E aí ele vai pegar, vai fazer inclusão, você pode fazer inclusão, alteração, acho que inclusão, alteração, exclusão também. Então, isso, inclusão, alteração, exclusão, tudo. Você pode fazer tudo isso dentro do script ali, em Python, ele vai pegar, vai testar, é como se fosse um robô mesmo. Ele vai pegar, ele vai entrar na rotina, vai fazer todo esse processo, vai sair. Tem log disso também, tá? Mas isso é um trabalho que, pessoal, é bonito, é legal, mas isso demanda um esforço, né? Isso demanda um esforço que você vai ter que fazer. Existe, lógico que existe, até a TOTOS liberou, eu sei que a TOTOS tem alguns cenários de teste pré-prontos, né? Mas a gente sabe que cada empresa é uma empresa, né? Então, tem campos customizados, tem validações específicas, então, com certeza, isso é algo que vai ter que ser adaptado e ajustado, né? Em rotinas padrões, tá? Vai ter que ser adaptado ali, com certeza, com o seu cenário. Tá? Vai demandar realmente um trabalhinho, com certeza. Isso aí. Até depois ali a gente vai colocar aqui no chat o e-mail do nosso comercial, que as nossas atuações são sob demanda, né, geralmente, principalmente essas muito específicas. Então aí você pode entrar em contato ali com o nosso comercial, Narciso, que a gente desenrola melhor essa tua necessidade específica. Certo, Luiz? Certo, perfeito. Beleza, vou para a próxima pergunta aqui. Narciso, se quiser comentar ainda sobre esse assunto, pode postar no chat, tá? A próxima Obrigado. pergunta aqui é do Alan. Na próxima release, será descontinuado o acesso via Smart Client local? Sim, não tem mais alternativa, tá? Embora que, olha só, isso tem uma coisa interessante, tem que ser analisada a documentação comparada, né? Existe até uma página da TOTOS que fala assim, o Smart Client será descontinuado em junho de 26. Alguém já deve ter visto alguma página dessa aí nos grupos, alguma coisa assim. Tá? Mas veja bem, na outra página da TOTOS fala o quê? Na 2410, acabou. Não tem mais Smart Client na máquina. Então, assim, por que a TOTOS falou até junho do ano que vem? Né? Porque você vai poder utilizar a garantia estendida. Então, é por isso, entendeu? Mas na documentação oficial da TOTOS é bem claro. O uso tem que ser pelo navegador, tá? Não tem mais alternativa. Quer utilizar, continuar utilizando, aí você pode realmente solicitar a garantia estendida, mas eu acho que, pelo que nós estamos vendo hoje, inclusive eu quero compartilhar isso com vocês, é o seguinte, em situações que existe o acesso do Smart Client via WAN, né, via internet, tá? O Web App tem se comportado mais rápido e mais estável do que o antigo Smart Client, inclusive. Então, devido à utilização de recursos e ferramentas e a tecnologia web, isso consegue até ser minimizado, tá? Show. Alan, se quiser fazer mais algum comentário, ele pode postar aí embaixo, tá? Obrigado, Alan.
Mais uma dúvida aqui do Marco. As últimas versões de sistema operacional e banco também estão homologadas? Então, a última vez que eu olhei a documentação oficial, tá? O Windows Server 2012, tá? SQL acho que 2012 também estava homologado, tá? Mas a gente sempre orienta, está acompanhando ali, tá? No site da TOTS. Por quê? Eu lembro até um tempo atrás que eu precisei, eu estava num projeto com um cliente, o cliente estava fazendo uma melhoria na sua infraestrutura, e naquele exato momento o Windows Server 2012 não estava homologado. Né? E aí, coisa de 1 ou 2 meses depois, passou a ser homologado. No início do projeto não estava, mas no decorrer do período de orçamentação, opa, passou a ser homologado, a gente até mudou o orçamento e passou a utilizar o Windows Server 2002, 2022. Então é bom sempre acompanhar ali, tá? Que a TOTS sempre procura utilizar e está disponível ali suportar o Windows mais moderno e o banco de dados mais moderno, para justamente usufruir dos recursos mais avançados de cada um deles. Perfeito, Luiz, obrigada. Marco, ou se mais alguém tiver dúvida sobre essa parte de sistema operacional e banco, pode perguntar também, tá? Vamos para a pergunta do Daniel. Uma pergunta que eu não sei se saiu a resposta. Quem usa o Siga Loja com venda assistida, como vai ser integração com o TEF e as exigências do Cefaz? Então, o que acontece? Isso foi um teste que eu fiz também, porque tem aquela DLL do Siga Loja, né? Então, assim, aquela DLL, você tem que colocar ela no Web Agent, tá? Você tem que colocar ela ali para que você pega aquela DLL, coloca no arquivo zip, tá? Isso também tá tudo bem explicado lá no Web Agent. Você vai ter que colocar lá, da mesma forma que você vai ter que disponibilizar o Web Agent pelo app-serve lá, você vai ter que colocar na última linha lá o arquivo zip que vai conter o Siga Loja. O Siga Loja vai ser copiado para a máquina do usuário, tá? E ele vai ficar onde? Dentro da pasta do Web Agent na máquina do usuário. O sistema vai lá, copia primeiro para a temp do usuário e da temp joga na pasta do Web App, do Web Agent, e aí o sistema vai permitir o acesso, tá? E essa questão a TOTS já tinha previsto isso também, tá? E ela já está, isso está tudo bem documentado na parte do Web Agent no portal da TOTS. Show. Perfeito. Daniel, se ficar alguma dúvida, pode falar, tá? O Marco aqui perguntou, o VS Code vai continuar? Vai continuar, tá, pessoal? E seguindo aí, né, com certeza, a única diferença no VS Code é que você vai ter que adaptar ali a parte de debug, só isso. O restante segue do mesmo jeito, a TOTS continua evoluindo o produto também, evoluindo ali a extensão, tá? E continua do mesmo jeito. Ainda bem, né, porque realmente o VS Code aí é uma ferramenta bem moderna aí, inclusive, né, a TOTS tem evoluído, inclusive, a linguagem, né, o TLPP, para estar mais parecido cada dia mais no futuro, né? A gente vê que a TOS está pegando recursos aí que é comum em Java, comum em C Sharp, e trazendo isso cada dia mais para o nosso ambiente, e usar uma ferramenta que está atrelada com as tecnologias do mercado é importante, como o VS Code. Legal. Seguindo essa mesma linha, o Marco pergunta assim, com relação às customizações, terão rotinas ADVPL descontinuadas? Sim, tá. Inclusive a nossa amiga aí, a Cíntia, com certeza, a gente passou nós temos sempre passado alguma lista para ela e passamos uma lista gigantesca, né, das rotinas que serão descontinuadas, né, desde o último outubro, né, que a TOTS parou de dar suporte, até acho que junho do ano que vem, a Cíntia está mandando ali uma boa carga, né, uma carga bem pesada ali de rotinas, tá? É muita rotina, é muito processo, e precisa realmente ser avaliado cada um deles, tá? Com Sim, certeza, e, por exemplo... diversas rotinas são descontinuadas, mas as que são descontinuadas são rotinas padrões, né? Que aí a própria TOTUS, ela substitui pela nova linguagem, certo? Perfeito, inclusive a TOTS tem feito um trabalho, né, para substituir rotinas antigas e colocá-las todas em POI, né, porque tem realmente uma melhor interface, e é uma interface mais amigável com o usuário também. Então, nós vemos que muitas vezes, por exemplo, no novo processo de compras, né, existe um novo esquema ali de tabelas, né, então a TOTS tem, inclusive, utilizado esse recurso para o quê? Para não só melhorar os processos, deixar mais
mais transparente, mais equalizado todos os processos do sistema, como também dá uma melhor experiência para o usuário também, utilizando esse momento de descontinuar a rotina. Tem situações que quando ela descontinua, até geralmente ali, vamos dizer que ela descontinuou a rotina, por exemplo, em outubro. E, geralmente, algumas vezes ela deixa a rotina funcionando por mais um ano, no outro ano ela tira de uma vez do RPO, né? Então, mas a gente ouviu, vai descontinuar, já tem que pensar em mudar, adaptar ponto de entrada, adaptar processo, para estar atrelado aí o que tem de mais moderno, para não ser surpreendido com uma situação, eu pensei que ia só descontinuar e ia continuar no RPO, e parou de funcionar, e em cima da hora tem que fazer aquela correria para voltar a funcionar, então é importante isso aí também, tá? Isso aí. Até, pessoal, a gente sempre está informando nossos clientes e as pessoas que estão na nossa lista de transmissão sobre rotinas, sobre novidades, né? Sempre que a gente tem a informação, a gente vai passando. Então, se vocês não estiverem recebendo e desejam receber, eu vou passar para vocês ali aqui também para vocês mandarem um e-mail para a gente ou se cadastrarem através do nosso site, tá? O Marco ele respondeu aqui falando assim, eu não sei se a dúvida já foi respondida, Marco. Minha dúvida é sobre funções ADVPL utilizadas nas customizações. Opa, Luiz travou de novo. Voltou. Oi, Luiz, você me ouviu? Estou ouvindo. Não, O ótimo. Marco comentou ali sobre essa dúvida que você estava respondendo. Ele falou: minha dúvida é sobre funções ADVPL utilizadas nas customizações. Nós tivemos uma mudança importante, acho que foi na release 33, que algumas funções que nós utilizávamos até do padrão parou de ser compilada, né? Mas nesse momento não, acho que nós temos aí um grande desafio aí com o cenário como você falou de customizações, é importante. Nós temos web services nos clientes, tá? Isso terá que ser adaptado, entendeu? A chamada desses web services, muitas vezes, isso é importante porque, assim, ó, geralmente nós temos um web service que ele vai, né, disponibilizar o método post, o método get na nossa infraestrutura e existe outro sistema ou outro Proteus fazendo a chamada disso aí, tá? Então isso vai ter que ter, muitas vezes, ali uma comunicação com um outro terceiro para ajustar ali realmente essa integração. Então, eu vejo um cenário que pode ser necessário realmente ali ter um ajuste aí, tanto você chamando fazer a chamada de um web service, como o outro terceiro também. Então, é um cenário para revisar realmente a questão de integração é importante. Legal. O André Felipe aqui fez algumas contribuições legais aqui. Ele colocou o link do TIR, tá? Para quem quiser acessar, bem interessante, tá? Ele também Obrigado. colocou ali que ao tentar acessar a release 12.1.24.10 com o Smart Client, ele não deixa. Então, acho que ele já testou também, já conferiu essa informação. E ele colocou ali também que é interessante a gente falar sobre o Smart View, acredito que nas mudanças que vão ter a partir do release novo. E ele colocou assim, terão rotinas que sem o Web Agent não irão funcionar. Não sei se é do Smart View agora ou se são dois assuntos diferentes. Pessoal, a princípio, tá? Eu não, inclusive o WebAgent já tem um cliente bem grande que ele está usando já faz aí quase eu acho que um ano e pouco, um ano e meio já tem usado bastante. E tudo que o pessoal faz no financeiro, no faturamento, todo no âmbito geral, tá? Ele tem sido atendido tranquilamente, tá? Lógico que cada empresa é um cenário, tá? Eu não posso dizer que tudo não vai ter uma exceção, tá? E aí ninguém tem essa mágica, tá? Mas assim, em geral, isso foi bem homologado pela TOTS, tá? E o cenário que nós temos, inclusive, nós temos utilizado ele também, tá? Em bases de teste, base de produção também, tem atendido perfeitamente, mas tem que estar acompanhado do WebAgent, porque senão alguma coisa vai deixar de funcionar. Uma integração com o Office, é uma escrita de arquivo na máquina de usuário, alguma coisa pode deixar de funcionar, isso vai piorar a experiência do usuário, tá? Perfeito. E sobre o Smart View, você acha interessante falar alguma coisa agora ou não mudou muita Sim. coisa desde o último talk? Não, assim, pessoal, o Smart View, né, ele tem passado por, inclusive, melhorias também, tá? Inclusive, na parte de instalação, vocês podem ver na documentação oficial que existe uma forma de instalação antes e um depois. Então, a TOTS está evoluindo não só a instalação, não só a forma como se comunica com o Proteus, como também os próprios recursos da própria ferramenta. Então, assim,
A TOTUS vai botar toda a força no Smart View agora, tá, pessoal? Toda a força. Então, assim, não foi à toa que ela pegou e descontinuou todos os relatórios e falou assim, ó, toma aqui, ó, se vocês quiserem tocar esse relatório, tá aqui todos os fontes, todos os includes deles, podem fazer melhorias. Se tiver erro, vocês vão ter que corrigir. Se eu mudar meu processo, eu não vou mexer mais nesses relatórios, eu vou mexer no Smart View. Então, assim, então a linha vai ser essa a partir de agora. A TOTUS vai seguir essa linha do Smart View, tá? E por isso que, inclusive, disponibilizou todos os relatórios, uma carga grande, são muitos relatórios no sistema, então ela disponibilizou tudo, para que, se tiver algum problema, nem adianta abrir chamada, você vai poder fazer a manutenção, você vai contratar a consultoria para fazer a manutenção, se assim você quiser. Se caso não, você poderá utilizar ali o Smart View, né? O Smart View realmente é uma ferramenta melhor, uma ferramenta que tem uma visualização melhor, tem uma interação melhor para o usuário, né? E onde nós temos instalado aí, realmente os usuários têm gostado dessa cara de modernidade que tem a ferramenta. E com certeza, né, pessoal, com certeza isso tem evoluído, tá? E a TOTUS vai continuar aperfeiçoando com certeza essa ferramenta, porque ela quer ter uma ferramenta moderna de relatórios, tá? Algo que seja bem atrativo aos olhos do usuário também. É isso aí. O André Felipe fez um complemento ali, que é um alerta também, colocando que algumas rotinas customizadas, algumas funções irão funcionar 100% apenas com Web Agent. Essa 100% com Web Agent, talvez seja alguma função nova, alguma rotina nova, pode ser, mas, por exemplo, assim, ó, vamos pegar o exemplo aí do POI, por exemplo, né? O POI é o que todo esse cenário de web que nós estamos vendo aí, né, ele conversa também com o POI, né? E tudo que nós temos ali, por exemplo, de fechamento de estoque, é uma rotina complexa pra caramba, né? Ela funciona perfeitamente hoje. Lógico que nós tivemos alguns problemas quando isso foi implantado, isso foi disponibilizado pela TOTUS, né? A Mata 038. Porém, ela funciona hoje, da forma que está a situação atual que nós temos os clientes, ela funciona perfeitamente, o fechamento de estoque, tá, no nosso cenário. Então, eu creio que isso no web app vai seguir normalmente também, não tem por que ser diferente, tá? Realmente eu não tenho nenhuma informação com relação a isso aí, que alguma coisa, tá, que tem hoje, tá, específica, né, pelo menos na documentação oficial eu não notei lá. Por exemplo, a X-Cadastro. Pô, com certeza uma empresa com 20, 30 anos de Proteus deve ter alguma coisa, tá? Mas é uma coisa que, se parar de funcionar, é uma coisa que não realmente eu não notei nada disso, tá? Porque os clientes que eu atendo geralmente não existe nem mais a X-Cadastro, mas, poxa, não vai dizer que não existe. Com certeza deve ter um cliente ou outro que tem. E se isso vai funcionar, pode ser que tenha uma melhoria. Pode ser sim. Não vou descartar que não. Coisas muito antigas, pode ser, como por exemplo TMS Printer. Eu sei que tem boletos hoje que ainda são usados, que usam essa classe que foi descontinuada pela TOTS. Eu lembro em 2016, por exemplo, a TOTS falando que descontinuou a TMS Printer, mas eu sei que tem empresas que utilizam o TMS Printer no boleto ainda e não atualizado por FWMS Printer. Então é importante também a gente pegar e fazer essa análise também no projeto e verificar tudo aquilo que foi descontinuado. Isso não é o caso pegar e fazer uma melhoria e utilizar classes e recursos mais atuais em MVC, com recursos mais atuais do framework. Tá? Isso é importante também, porque você está sempre utilizando recursos que têm funções que têm realmente até um melhor desempenho, né? E assim você consegue usufruir melhor do desempenho, estabilidade e recursos também, para que você possa até evoluir um boleto ou alguma coisa, ou um processo, entregar uma melhor experiência para o usuário também. Próxima pergunta. Essa foi a última pergunta. O André colocou aqui um link do TDN, que ele coloca o FAQ da TOTUS, funções acima, funciona apenas utilizando o Web Agent. Então, ali é legal para a gente dar uma olhada. Maravilha. E também, para quem está participando aqui, podem copiar o link, tá? Fiquem à vontade também. Obrigado Pessoal, pela colaboração. tá aí, obrigada, André. Obrigada, pessoal. Marco, Narciso, não sei se faltou eu complementar alguma informação aqui, mas fiquem à vontade para vocês questionarem. Quem não colocou as dúvidas, quiserem colocar também, fiquem à vontade.
Se surgirem dúvidas depois, pessoal, nosso e-mail aqui do comercial é comercial@arpiaconsultoria.com, tá? Fiquem à vontade para entrar em contato. A gravação desse vídeo vai ficar no YouTube, também está no nosso LinkedIn, então fiquem à vontade para assistir quando vocês quiserem. Com certeza é um assunto aí bem interessante que levantou várias dúvidas e questionamentos aí para o futuro. Muito obrigada a todos pela participação. Foi um evento muito bacana. Luiz, obrigada aí pela tua elaboração do PPT, pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade, pessoal, e qualquer dúvida aí que vocês tenham aí também nesse cenário aí, contem com a gente, tá? Podem mandar, aciona o nosso comercial, aciona o nosso marketing aí, que nós podemos auxiliar vocês no que vocês precisarem, tá? Contem com a gente. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal.